Da avaliação. Na número 1, então, a figura mostra algumas medidas de uma placa de metal que foi recortada. O perímetro dessa peça é igual a A. Perímetro é a soma dos lados, então é só somar os lados. Tá faltando duas informações na figura, só que pelas outras informações eu consigo chegar nessas medidas. Por exemplo, se tudo aqui é 40 e aqui até aqui é 22, quanto que sobra para cá? 18, que é o que falta para completar os 40. Se tudo aqui é 40 e aqui é 15, quanto que falta para completar os 40? 25. Então, só somar esses pedaços. 40 mais 40 mais 15 mais 18 mais 25 mais 22. Soma todo mundo. 40 mais 40, 80 mais 15 mais 18 mais 25 mais 22, ao total eu tenho um perímetro de 160, conforme a avaliação de vocês era a alternativa D. Bom, aqui embaixo ele dava, a número 2 no caso, ele dava essa figura e queria a área. Em a maioria das medidas aparece na figura. Nas partes que não aparece, ele diz no enunciado que vale 1. Então eu tenho que calcular a área. No caso, como essa é uma área irregular, eu vou dividir em figuras que eu conheço. Lembrando lá nas probleminhas de plana, eu dividi aqui em 4 retângulos, certo? Se aqui é 1 e tudo isso aqui é 7, mas eu dividi aqui, tudo não é, tudo é 7 e até aqui é 4, então 1 vezes 4, área 4. Aqui é 4, certo? Se tudo isso aqui é 4, aqui embaixo, tudo isso aqui é 7, quanto que falta para completar o 7 aqui? 3. 3 vezes 4, 12. A área desse retângulo, 12. 5. 5 vezes 1, 5. E 1 vezes 1, 1. Então, a área é somar 12 mais 4 mais 5 mais 1. 12 mais 4, 16. 16 mais 5, 21. 21 mais 1, 22. Então, a área dessa figura era 22. Conforme a alternativa da avaliação de vocês, era a alternativa D, tá? A número 3. O que diz no número 3? O fundo de uma piscina tem um formato retangular de medida 7 por 4. Sabendo que a piscina tem capacidade máxima de 84 metros cúbicos de água, qual é a altura da piscina? Se ela tem formato retangular, ela é um prisma, no caso um paralelepípedo. Qual é o volume do paralelepípedo? É A vezes B vezes C. Ele medeu o volume, que é 84, e medeu duas dimensões, que é o 7 e o 4. Então, é só isolar a outra dimensão, que é a minha altura. 7 vezes 4, 28. Então, 84 dividido por 28, a altura será 3 metros. No caso ali, alternativa A, certo? A número 4. Bom, a número 4 é da piscina olímpica lá de 2012, né? Das Olimpíadas de 2012. O que ele diz? Lá naquela figurinha que aparece, cada uma das 10 raias mede 2,5 cada. Então, 10 raias, sendo que é 2,5 metros cada, eu tenho o total aqui 25 metros. O comprimento é 50 metros e a profundidade é 3 metros. Ele quer a capacidade dessa piscina, tá? Qual é a capacidade da piscina? É o volume da piscina, que é A vezes B vezes C. Então, 25 vezes 50 vezes 3. Só multiplicar 25 vezes 50 vezes 3, eu sei que essa piscina tem 3.750 metros cúbicos. Conforme a avaliação de vocês, era a alternativa A. Bom, agora a número 5. A número 5, ele é a do cubo, né? Da diagonal do cubo.
Um reservatório em forma de cubo, cuja diagonal mede 2 raiz de 3. Tem capacidade igual. Ele deu a diagonal e eu tenho que chegar no volume. O volume do cubo é A ao cubo. Pela diagonal eu encontro A, porque diagonal de cubo é A raiz de 3. Eu tenho D, só colocar aqui, 2 raiz de 3. A raiz de 3. Raiz de um lado multiplicando e raiz do outro multiplicando, corta. Se o A é 2, 2 ao cubo equivale a 8. Só que ele deu a minha unidade de medida em metros, eu quero em litros. Aí ele dá a dica lá, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então é só multiplicar esse 8 por 1000. 8.000 litros, que no caso aí é a alternativa D. Paralelepípedo. A número 6. Um paralelepípedo possui dimensões 3, 8 e 9 e a medida da aresta de um cubo que possui o mesmo volume do paralelepípedo. Se o volume do paralelepípedo são iguais ao do cubo, se eu encontrar o volume do paralelepípedo, eu chego no volume do cubo, porque eles são iguais. Então calcula aqui, ó, qual é o volume do paralelepípedo? 3 vezes 8 vezes 9. 3 vezes 8 vezes 9. Eu vou calcular o volume do paralelepípedo, que é 216. Bom, se o volume do paralelepípedo é 216, o volume do cubo também é 216. Aí eu consigo chegar no A, ó. Volume do cubo 216, coloca lá na fórmula do cubo e isola o A. O inverso da potência é uma raiz. Raiz cúbica de 216. Qual é o número que elevado ao cubo dá 216? 6, que na avaliação de vocês corresponde à alternativa C, certo? Número 7. Ele quer o volume e ele dá lá a figura, ó, é um prisma de base quadrada. Calcular o volume do prisma de base quadrada, ou qualquer prisma, é a área da base vezes a altura. A área da base é a área do quadrado. A área do quadrado, 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 40. Então, a gente vai elevar, ó, 12 ao quadrado equivale a 144 vezes 40. Então, 144 vezes 40 vai me dar o meu volume desse prisma, 5.760, que na alternativa, na prova aí equivale à alternativa A, tá? Agora o próximo. Vamos ver o que diz na próxima, número 8. Vamos ver. Dado o prisma hexagonal de altura igual à aresta da base, ou seja, a altura é igual à aresta da base, o H é igual ao A. Se a altura do prisma é 2, seu volume é. Se a altura é 2, o A também é 2, certo? Segundo o enunciado. Como é que se calcula o volume do prisma hexagonal? Volume, eu vou fazer tudo junto, ó. A área da base é a área do hexágono, 6A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A altura ele diz que é 2. O A também é 2, substitui então 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura que é 2. 2 ao quadrado é 4, dá para cortar aqui. 6 raiz de 3 vezes 2, raiz só multiplica com uma outra raiz. Então, o 6 multiplica com o 2. 12 raiz de 3. Que no caso aqui é a alternativa E. Número 9. Vamos ver o que diz a número 9. Um prisma quadrangular tem 20 centímetros de perímetro da base. Perímetro da base. Se a base é quadrangular, o perímetro da base é 20 centímetros. Ou seja, a soma dos lados do quadrado dá 20. Então, o lado equivale a 20 dividido por 4. O A vale 5. Bom, e a altura é o dobro da aresta da base. Se a altura é o dobro da aresta da base, essa altura equivale a 2 vezes 5, que é 10. Agora ele quer o volume. Então vamos calcular, ó. Volume. Como é prisma quadrangular, a área da base é A ao quadrado, vezes a altura. A ao quadrado é 5. 5 ao quadrado vezes 10. 5 ao quadrado, 25 vezes 10. 25 vezes 10, 260.
50, que na avaliação de vocês corresponde à alternativa C, certo? Vamos para a última etapa, número 10. Vamos ver o que é o número 10. Deseja-se construir um aquário de vidro na forma de um prisma regular, de base hexagonal, de 20 centímetros de aresta, a altura do aquário para que o mesmo totalmente cheio contenha 3,6 litros. Ó, mas a minha aresta da base está em centímetros, meu volume em litros, duas unidades diferentes. Eu tenho que passar todos para centímetros. E ainda ele diz, ó, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então eu posso dizer que o volume aqui é 3.600. Agora sim eu posso calcular. Qual é a altura? Então ele está dando volume, cálculo de volume é a área da base vezes a altura. O volume eu sei, 3.600. Tenho que fazer tudo junto, ó, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes o 20, vezes o H aqui, tá? Aqui é H. O 20 é lá, 20 ao quadrado, então 3.600 vai ficar 6 vezes 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes H. 20 ao quadrado, no caso aqui 20 ao quadrado, 400. 400 dá para dividir por 4 se eu quiser, né? Dá 100. 6 vezes 100, 600. Esses 600 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aqui sobra a raiz de 3H. Então, 3.600 dividido por 600 equivale a 6. Só que se raiz de 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E eu tenho que racionalizar. Ó, vou multiplicar a raiz em cima e multiplicar a raiz embaixo. O que que vai dar? Vai dar 6 raiz de 3 dividido por 3. 6 dividido por 3, a minha resposta aqui é, vou colocar aqui em vermelho, ó, em rosa, a altura é 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 equivale à alternativa B, tá? A número 11. Um caminhão tem carroceria de 3,4 metros de comprimento, 2,5 de largura e 1,2 de altura. Quantas viagens deve se fazer no mínimo para transportar 336 metros cúbicos? Bom, primeiro eu tenho que calcular o volume desse caminhão. Qual é o volume dele? O volume é multiplicar 3,4 vezes 2,5 vezes 1,2, que isso dá 10,2. Quero saber quantas viagens ele tem que fazer. Ele tem que transportar 336. A capacidade de uma viagem é 10,2. Aí é só dividir. 336 dividido por 10,2. Ele tem que fazer, no mínimo, 33 viagens, que é a alternativa E. A última, número 12. Um cubo tem área total 294. Qual é o seu volume? Então, se ele está me dando a área total, é 6 ao quadrado. Pela área, eu encontro o A, ó, ele me deu a área. Aí depois eu jogo lá na fórmula do volume e encontro o volume. 294, 6 que está multiplicando passa dividindo, vai dar igual a ao quadrado, 49. Essa divisão, a raiz de 49 é 7, coloca lá volume, 7 ao cubo, 7 vezes 7... V7, V7. Então, o meu volume é 343, que aí é a alternativa, vamos ver que é a alternativa D.